Olá pessoal, tudo bem? Aula de Física com o professor Beto Lopes. Vamos estudar na aula de hoje calorimetria. E em calorimetria, de forma mais específica, estudar hoje a propagação do calor. Então, inicialmente, já que vamos estudar o calor, a propagação do calor, vamos ver o conceito científico, relembrar de calor, tá? Então, do ponto de vista da ciência, da física, calor é a energia em trânsito que se transfere de um corpo para outro, quando entre eles existir uma diferença de temperatura. Isso acontece até atingir o equilíbrio térmico, temperaturas iguais, tá? Então, cientificamente, calor vai ser essa energia em trânsito, tá? Se não existir, se não tiver essa energia em trânsito, não existe calor. O nosso corpo, por exemplo, se não tiver energia em trânsito, certo? Não é correto dizer que seu corpo tem muito calor. Na verdade, ele tem energia interna. Quando essa energia interna começa, né, se movimentar, começa a ser transferida, é que aparece o conceito de calor. Estamos trazendo aqui, né, uma representação para a gente analisar aqui, entender melhor o conceito. Se a gente tem aqui um corpo A, né, com certa temperatura interna, e está aqui o corpo B, cores diferentes, temperatura diferente, certo? Por existir temperaturas diferentes, então vai ser possível, certo, a transferência, certo, de energia de um para o outro, certo? E essa transferência, que já vai significar movimento, aí sim surge o termo de calor, essa energia em trânsito, né? Então, vai ser transferida essa energia de um corpo para o outro, tá? De modo que vai chegar a um certo ponto que a temperatura, né, de um vai ficar igual a do outro. Quando isso acontece, a gente diz que aconteceu um equilíbrio térmico. A mesma temperatura desse corpo, se aqui for, no caso, o A que está sendo representado, vai ser igual à temperatura do corpo B. Quando isso acontecer, aconteceu o equilíbrio térmico e não vai ter aqui mais a transferência, certo? Então não vai existir mais calor. Existiu calor enquanto aconteceu esse equilíbrio aí. Trazer aqui, né, mais uma ilustração para a gente representar. Suponho aqui um corpo, né, frio e um corpo quente, tá? O contato deles dois, né, o que vai acontecer? Né? Esse corpo quente vai transferir, né, energia para o frio, e essa transferência chamamos de calor. Então vai transferir calor, a transferência, porque vai ter esse movimento, certo? Esse trânsito aí. Então isso aqui, ó, né, vai significar calor. Então vai ser transferido daqui para cá, de modo que vai chegar a um certo equilíbrio, certo? A mesma temperatura daqui é igual aqui. Suponha que se aqui inicialmente estava com 80 graus Celsius, a suposição, 80 graus Celsius, né? E o outro estava com 20, né? Tá? Então vai acontecer sempre essa transferência do quente para o frio, e vai chegar um ponto que cada um aí iria ficar com 50 graus Celsius, né? E iria acontecer esse equilíbrio e não teria mais a transferência de calor. Então, trazendo aqui mais uma vez, ó, calor, energia térmica em trânsito devido à diferença de temperatura. Equilíbrio térmico, temperaturas iguais, isto é, mesmo nível de agitação térmica. Aqui, ó.
equilíbrio térmico, que é o mesmo nível de agitação térmica, a mesma movimentação, né? A mesma agitação térmica aqui é aqui, certo? Que não significa a mesma energia térmica, é a agitação térmica. A agitação das moléculas aqui vai ser igual aqui, por isso que alcançou o equilíbrio, tudo bem? De modo que essa transferência de calor, ela existe basicamente de três formas, de três maneiras desse calor ser transferido. E cada uma dessas maneiras recebe um nome na ciência, na física, um nome específico, nós vamos estudar na aula de hoje ainda. Está aqui, ó, o calor pode ser propagado por, que é as formas de propagação do calor, certo? Como ele se propaga, como ele se transfere, tá? Pode ser por convecção, por condução e por irradiação, tá? Por convecção, né? Acontece nos fluidos, né? No ar, por exemplo, certo? Nos fluidos. Por condução, mais intensamente em sólidos, certo? Pode acontecer em fluido, mas é mais comum, mais frequente nos sólidos. E a irradiação acontece inclusive no vácuo, né? Onde não tem matéria, onde não tem composição da matéria, mas a irradiação consegue atravessar esse meio no vácuo, tá? Então, hoje nós vamos estar trabalhando isso aqui, tá? Então, calor, as formas de propagação. Nós vamos ver agora cada uma dessas formas. Vamos iniciar, né, pela condução. Então, vamos lá. Condução térmica, né, que vai significar: quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, as moléculas do corpo, já sabemos do conceito hoje, mais quente, colidem com as partículas do corpo mais frio, transferindo energia para este. Esse processo de transferência de calor é chamado de condução. Tá? A condução térmica só ocorre quando há meio material, pois ela depende da presença de moléculas. Tá? Então, a condução tem que ter meio material. No vácuo não acontece, por exemplo, a condução, porque tem que ter as moléculas para acontecer, para ocorrer essa transferência. Está aqui um exemplo que nós estamos trazendo. Suponha que sendo uma barra de metal, certo? Temperatura de A sendo maior do que a temperatura de B, aqui está sendo fornecido calor, aqui sendo a fonte de calor, certo? Então, o que vai acontecer? Como essa temperatura aqui está maior, tá certo? Então, as moléculas, né, desse corpo mais quente vão se colidir com as outras moléculas aqui e vai transferindo energia daqui para cá, certo? Então a energia vem desse ponto para esse, que é desse quente, né, para o frio. Então essa forma de transferência, de condução de calor aqui, chamamos de condução, por condução. Trazer aqui mais um exemplo. Tá aqui, ó, tá? Uma barra metálica, certo? Está sendo aquecida, tá? Então, sendo essa barra metálica aqui um ferro, você sabe que se você não tiver uma proteção aqui, quando ela passar um tempo, você vai sentir o calor aqui, certo? Isso acontece porque esse calor, né, essa transferência, a transferência de energia daqui para cá, vem passando de molécula para molécula até que você vai perceber aqui. Por isso que é necessário, nesse caso, usar alguns isolantes, como aqui, se tivesse um pedaço de madeira nessa ponta para isolar, ou você usando uma luva, certo? Para evitar, porque a transferência ocorre. E é isso que chamamos de condução. Agora vamos ver a convecção. O que é a convecção? Tá?
É o processo de transferência de calor em que a energia térmica se propaga através do transporte de matéria, devido a uma diferença de densidade e devido à ação da gravidade também. Ocorre somente nos gases e líquidos, certo? Ocorre nos gases e nos líquidos. Então, aqui vai acontecer devido a essa diferença de densidade. Uma camada de ar mais quente e uma camada de ar menos quente vão ter densidade diferente, e essa diferença de densidade vai ter aí essa convecção, vai ter essa transmissão de energia. Vejamos aqui um exemplo, tá? No caso aqui, um certo líquido está sendo aquecido aqui. Os próprios gases aqui, ó, que tem dentro do líquido, certo? Quando eles são aquecidos, né? Eles vão ficar mais leve. Aí ele sobe. E o que está mais aqui, que é menos frio, então vai ter maior densidade. Aí desce. Chega aqui, recebe calor, fica frio, sobe, fica formando aqui essa corrente de convecção que a gente chama. Isso acontece no interior aqui dessa panela, por exemplo, tá? Isso aqui, ó, no interior da panela é a convecção. Agora esse cabo aqui sendo de metal, e se você pegar aqui, você vê que está quente, aí nesse caso aqui é por condução, certo? A convecção é essa diferença que acontece aqui, ó, diferença de densidade, aí sobe e baixa, no caso os gases, pela diferença de temperatura. Outro exemplo aqui da aplicação, gente, ó, em uma geladeira, tá? Uma geladeira, tá? O processo, o fenômeno que explica o congelador ser colocado aqui em cima é exatamente a questão da convecção, certo? Porque aqui acontece o seguinte, ó, o ar frio, certo? O ar frio ele é mais denso, certo? A gente chama mais pesado, cientificamente mais denso. Então ele está aqui, o ar frio, aí desce para cá e vem esfriando isso aqui, ó. O ar quente daqui de baixo, ele é leve. Aí o ar quente sobe, chega aqui é resfriado, desce. Então essa corrente aqui vai resfriando. Se o congelador fosse colocado na parte de baixo, então ficaria o quê? O ar frio ficaria só aqui embaixo, ele não ia subir para cá, e isso aqui ia ficar quente, não iria resfriar. Então tá aí essa explicação, tá? Outro exemplo aqui, ó, o ar condicionado, ele é colocado na parte de cima por esse processo aí, certo? É que nós estamos explicando, porque aqui o ar frio desce e vem resfriando isso aqui. O ar quente que está aqui sobe, vai ser resfriado, desce e vai ter essa circulação aqui, essas correntes, vai resfriar todo esse espaço. Outro exemplo aqui, ó, da maresia, né? Aliás, da brisa marítima, desculpa, a brisa marítima, certo? E a brisa terrestre acontece devido a essa diferença de densidade do ar. Aqui, o ar aqui durante a noite, né? Por exemplo, certo? Você tem esse ar aqui durante o dia, esse ar aqui, ele é mais pesado do que esse aqui, porque ele é frio. Aí, como ele é frio, ele vem para cá. O ar aqui, certo? Durante o dia, a terra é quente, o ar fica muito quente. O ar quente fica mais leve, sobe e vem ser ocupado por esse ar frio. É isso que a gente chama de brisa marítima, a brisa que vem aqui do mar, certo? E a brisa terrestre ocorre exatamente aqui o contrário, certo? Durante a noite a terra fica fria e esse ar aqui fica frio, aí ele vem para cá, e aqui na noite a água, certo, é mais quente do que mesmo a terra, aí esse ar fica pesado, sobe e vem ser ocupado por essa brisa que vem da terra, tá? E radiação, trazendo aqui, né, outra forma de calor, que é, trazendo um exemplo aqui, o calor do Sol percorre milhões de quilômetros até chegar à Terra. Essa propagação não se dá por condução nem por convecção. Nesse trajeto, o calor se propaga no vazio, no vácuo, certo?
E no vácuo a propagação se dá por irradiação, certo? Através de ondas. Então está aqui um exemplo, certo? Para que o calor do Sol chegue até a Terra, acontece por essas ondas eletromagnéticas, que é exatamente por irradiação, tudo bem? Um exemplo aqui onde a gente tem condução, irradiação e convecção. Convecção aqui você vai aquecer as mãos aí, né, nesse foguinho aí, ó, certo? Suas mãos frias, certo? O ar aí fica, ele é mais denso, mais pesado, ele desce, e o ar quente sobe e vai aquecer a sua mão. Aqui você coloca esse pedaço de metal aqui para aquecer também, vai ser transferido o calor daqui para cá. E radiação é essa propagação de calor que vem daqui, você consegue sentir esse calor bem distante através de irradiação, tá? Estamos, pessoal, encerrando nossa aula, certo? Espero que todos tenham compreendido. Acompanhe o nosso livro, esse material está todo no nosso livro, tá? Acompanhe o livro e na próxima aula teremos exercícios. Um forte abraço e até uma próxima aula.